última aula nós fizemos o método insert. Hoje nós vamos fazer o método update. Vamos lá. Arroba post igualzinho arroba path update public string update. Nós vamos receber aqui também três parâmetros e o ID, então 4 parâmetros. Form param, ok, username, que mais? Password e e-mail. Ok. Então, username, password e e-mail. O que a gente tem que retornar aqui? Vamos lembrar já de colocar o throws exception. E a gente tem que retornar o JSON object igual ao o nosso método de cima. Return j.toString. Bonitinho. Então, try get put success false. Se der algum problema com a mensagem .getMessage. Ok. Perfeito. Então eu recebi o ID do usuário que eu quero fazer o update e todos os parâmetros que eu vou alterar no nosso banco de dados aqui, que é aquele exemplo que a gente criou aqui, ó. Já tem 2 usuários e o nosso eu fechei. Nosso Firefox, não, tá aqui. Com a consulta lá, retornando os 2 usuários. O que a gente vai fazer agora é alterar esse usuário aqui com outro nome. Então vamos lá. Então, feito isso, recebendo o ID, TOUser, new TOUser, t.setID, ID. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que consultar para ver se esse usuário existe no banco de dados. Então a gente vai usar esse método get, nosso BO Factory, que vai chamar o nosso método get aqui no DAO user, que recebe o ID como parâmetro. Aqui, ó, interrogaçãozinha aqui, parâmetro, que é o ID que a gente vai consultar no banco de dados. Então vamos lá. Então t é igual BO Factory.get new DAO user consultor t. Vou explicar aqui o que está acontecendo aqui. A gente tem que fazer a conversão para TO user. Vou explicar. Então, o nosso BO Factory, o que ele acontece? O que ele faz? Ele recebe DAO base, que é a superclasse de DAO user. Então, aqui, ó, DAO user tem uma superclasse DAO base. E TO base, que é a superclasse de TO user. Tá aqui. Então ele recebe esses 2 caras como parâmetro. Eu chamo o método get de DAO base, que é nesse caso especificamente DAO user. Então vamos lá. Recebo o get aqui, ó. Recebo TO e connection. Tá aqui, ó. Connection e o meu TO. O que eu estou passando aqui? O ID. Então to.getID, faço a consulta no banco de dados. Se existir próximo registro, ou seja, existe algum registro, ele vai popular o nosso TO user e retornar o objeto preenchido aqui, instanciado. Se não existir, ele vai retornar nulo. Então aqui, ó, esse objeto T, se ele for nulo, quer dizer que não encontrou aquele usuário no banco de dados. Vamos lá. If T foi igual a null, ele não encontrou. Então, o que a gente tem que fazer? Retornar uma mensagem de erro. Exatamente igual a essa aqui. Então, o que a gente faz? O usuário
não encontrado. Se ele existe, ou seja, não é nulo, né? Eu vou setar os valores, t.set e-mail, t.set username e t.set password. Lembrando de criptografar lá, igual a gente fez na aula passada. .md5 password. Então, eu setei os valores novos, o e-mail, o username e o password. O ID não precisa, né? Porque ele já vai estar populado, é o próprio ID. E bo factory.update recebe new da user e o nosso objeto T com os valores populados já alterados. É isso aí. Vamos testar? Então, executando aqui como debug, eu vou lá no nosso Firefox, nosso Hash Client, eu vou fazer aqui, ó, primeiro vou consultar para a gente ter certeza, é esse cara mesmo, vou pegar o ID, lembrando, nosso método é do método post, então a gente troca aqui para post, muda aqui o nome dele para update, aqui ó, update, e passa todos esses parâmetros. Então, ID igual, qual ID do usuário que eu quero alterar? Esse. Username igual seu teste. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E e-mail igual dirceu@fortime.com. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar os dados desse usuário. Depois a gente testa passando um ID que não existe. Vamos lá. Recebi aqui, ó, ID, username, o password e o e-mail. Então, passou o ID, vou entrar no meu get aqui, abrir a conexão com o banco de dados, entrei lá no meu DAO user, ó, recebi o meu SQL bonitinho, fiz o cache aqui, ó, meu objeto populado, só com o ID, que é só isso que a gente vai usar, vou consultar e ele não encontrou, por algum motivo ele não achou aquele usuário e ele vai retornar o usuário não encontrado. Tá lá, ó, usuário não encontrado. Bug, né? Alguma coisa está errada no nosso código. Então, eu passei o ID aqui no tel user, ele seta o ID, porque o meu tel base, ele não. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Get ID, faço o cast aqui para o ID, ID igual ao parâmetro que eu passei e ele não encontrou o próximo registro. Vamos debugar de novo? De repente a gente consegue encontrar o problema. Vamos consultar no banco para ver se não tem alguma coisa errada. Eu acho que eu peguei o ID faltando um caractere aqui, ó. Olha só, o J aqui, ó, não veio. Então realmente não existe esse que eu estou pesquisando aqui. Então a gente acabou sem querer testando ou com o código que não existe. O que a gente tem que testar é com esse código aqui, ó. Então vamos lá, vamos copiar com esse J no final. Então tá aqui, ó, tudo certo, ó. J aqui, ó. Então só certificar que está debugando, send. Sem querer a gente acabou testando o caso de falha. Então já veio, passou o ID e opa, tudo certo. Preenche o nosso TO user. Então o nosso TO aqui está populado com o dado que está no banco de dados. Então aqui, ó, Dirceu Belém,
password criptografada e meu e-mail ilseubelin@gmail.com. Então, vou preencher com os dados novos. Então, aqui ó, o e-mail, o username e o password. Então, agora nosso objeto está com os dados novos. E eu vou passar aqui no update. Abro a conexão. Passo tudo aqui e executo o update. E só faltou retornar sucesso, né? Não dá para retornar um JSON nesse formato aqui, né? Não é legal, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Success true. Isso aqui, ó. Isso aí. Aí acaba o nosso exemplo. Ok? Agora, a próxima etapa é fazer o método delete.